Olá, eu sou o Leandro, pastor da Igreja Metodista em Jardim Bonfiglioli, e eu quero te dar as boas-vindas, meu irmão e minha irmã, a mais um culto online aqui no YouTube. Desde já, se você não nos segue aqui no YouTube, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos cultos que ocorrem todos os domingos às 17h15. Também quero te convidar, se você tem filhos ou filhas, crianças na sua família, nós temos o nosso curtinho, o culto infantil, que sai um pouquinho antes do nosso culto aqui nos domingos. Ele começa às 16h45. Então, se você tem crianças, mande para elas, é sempre uma mensagem muito boa e apropriada para as nossas crianças ouvirem. Também quero te convidar a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você vai encontrar alguns conteúdos que você não encontra aqui no YouTube. Lembrando que todo primeiro domingo do mês nós temos a nossa live stream no Facebook. Lá acontece o nosso culto ao vivo e ceia. Também quero dar uma informação para vocês, logo no começo desse culto. Nos próximos 2 domingos, o primeiro domingo do mês de novembro e o segundo, nós não teremos culto. Vai ser um momento de férias meu, para poder descansar um pouquinho. E nós iremos acompanhar juntos o culto da nossa amada igreja metodista no Butantã. Então, aqui embaixo na descrição vão ter os links para o canal deles e das redes sociais, para você poder também entrar em contato e acompanhar esses cultos, tá bom? Vamos dar então início ao nosso culto e eu quero te convidar a abrir a tua palavra, a meditar na palavra do Senhor no dia de hoje. Vamos ler a palavra de Deus? Salmos 105, de 1 a 3. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Aqui o salmista diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos fazer ser conhecidas as grandezas, as maravilhas do Senhor em todas as nações. Irmãos e irmãs, o salmista aqui, ele com alegria, ele expressa o que Deus tem feito com a vida dele, com a família dele, ele fala para todo mundo e ele nos convida a falar isso a todas as nações. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, onde você está, na sua casa, fechar os seus olhos, vamos adorar ao Senhor nesse momento. Nós te adoramos, Deus, porque grande és Tu. Te adoramos, Senhor, porque tantas maravilhas, tantas coisas boas o Senhor tem feito, ó Pai. E nós queremos fazer essas coisas conhecidas no mundo inteiro. Então, ó Pai, que nós possamos abrir as nossas bocas, soltar a nossa voz e adorar ao Senhor e falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Nós, ó Deus, enquanto filhos e filhas, te adoramos, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que não nos abandona, um Deus que é santo, 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 um Deus que não para, um Deus que está a todo momento se preocupando com seus filhos e filhas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs, certos e certas de que nós adoramos esse Deus que é santo, esse Deus que é bom, esse Deus que é maravilhoso. Nós podemos louvar com cânticos espirituais ao nosso Senhor. Louvemos ao Senhor. Justo
prevalecer. Vamos passar agora ao momento da palavra, momento esse de reflexão para a nossa vida, olharmos para quem somos, como temos agido. E eu quero novamente, irmãos e irmãs, fazer aquele combinado contigo. Se você está na sua casa com mais pessoas, tire esse momento para você prestar atenção na palavra do Senhor, na meditação que temos para o dia de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, assim como falou ao meu. Então, pare o que você estiver fazendo, se você estiver usando o celular, olhando as redes sociais, pare, eu prometo que serão momentos breves, mas de grande importância para a minha e para a sua vida, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo mundo que tem lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupa tanto conosco, que está diariamente querendo nos ensinar, nos mostrar caminhos melhores do que os nossos. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é eficaz e ela transforma o nosso ser que é falho. Muito obrigado, Deus. Nós queremos ser mais parecidos contigo, por isso fala conosco. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs, essa é uma parábola de Jesus. E eu gosto muito dessa parábola, é uma parábola muito legal, que fala bastante com a gente e que nesse momento de quarentena ela é muito importante. Quer ver? Vamos tentar entender aqui daquela forma que eu sempre faço, né? Entender o que aconteceu nesse texto, como Jesus contou. Olha só. Então, começa que Jesus está contando essa parábola para algumas pessoas, e a parábola é a seguinte: tinha um senhor
E esse senhor tinha alguns servos, 3 especificamente relatados nesse texto. E aí então, esse senhor ele vai para um outro país. E sabendo que seria uma viagem longa, ele pede para que seus servos guardem o que eles chamam de talentos, ou a gente pode chamar de dinheiro aqui. Ele divide entre esses servos e ele não dá nenhuma ordem específica. Ele só confia esse dinheiro, esses talentos a esses servos. Um deles recebe 5 talentos, o outro recebe 2 talentos e o outro apenas 1 talento. Ou seja, 3 servos, nós temos aqui 5 mais 2, 7, mais 1, 8. São 8 talentos no total. 5 para um, 2 para outro e 1 para o último. Esse que recebeu 5 talentos, o que ele faz? Assim que ele recebe, ele vai imediatamente negociar esses talentos e ele consegue mais 5 talentos. Então, o que eram 8 talentos viram 13 talentos no total. Né? Vamos pensar assim. 5 talentos, dobrou, virou mais 5 talentos, ou seja, ele terminou ali com 10 talentos. O segundo, que recebeu 2 talentos, ele vai da mesma forma, vai negociar e ele também consegue mais 2 talentos. Ou seja, ali o que já tinham 13 talentos viram 15 talentos no total e esse segundo servo ficou com 4 talentos. Vamos lá. O último servo que recebeu apenas 1. Ele não vai negociar. Ele pensa que o senhor dele é muito rígido e com medo de perder o talento na negociação, ele vai e ele enterra, ele guarda esse talento. O senhor então volta e eles vão prestar contas. Vamos pensar na conta total? Então, o senhor saiu de sua casa com 8 talentos distribuídos entre seus servos. E ele retorna e vamos ver o que aconteceu. Vamos no primeiro servo, 5 talentos, mais 5 talentos, 10 talentos. Já ganhou 2. O outro, 2 talentos mais 2 talentos, 4, com 10, 14. E o último, 1 talento, 15. Né? Ele quase dobrou de 8, ele foi para 15 talentos. E aí acontece a prestação de conta. O primeiro servo, o que ganhou 5 talentos, vai lá, explica o que aconteceu. O senhor, ele parabeniza ele, né? Falou, se você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Ele fala, poxa, que legal, né? O que você fez, não sei o que lá. Vamos lá, vamos pro próximo. 2 talentos, mais 2 talentos, ele explica o que aconteceu. Da mesma forma, o senhor fala, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É muito legal, né? Pensar que esse senhor, ele trata muito bem ali os seus servos e que ele ia bonificar ali os seus servos pela proatividade deles. E o último, né, que é o ponto final aqui dessa parábola, ele diz, fala, eu sei que você é fiel, eu sei que você ceifa onde você não planta e não sei o que lá, né? Por conta disso, o que eu fiz? Eu guardei e está aqui o seu dinheiro. O Senhor não perdeu nada com isso. Olha só que interessante. O Senhor não perdeu nada. Talvez tenha deixado de ganhar de alguma forma, mas ele não perde nada. E aí, então, o Senhor ele fala o seguinte para o servo. Eu vou até ler de novo aqui. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha só que interessante, né? O servo ele tinha uma opção de deixar esse dinheiro guardado ali com o banqueiro e ter um tipo de juros ali no final, né? Quando o senhor voltasse. Mas ele não faz isso. Ele guarda o talento dele, ele guarda aquele dinheiro, enterra ali debaixo do colchão, como alguns fazem. E aí, o que aconteceu? Esse único talento que o servo tinha foi tirado. Ele perdeu tudo. Ele não ficou com nada. E aí, então, no final, o servo mau e negligente, ele é lançado fora. Vamos lá, então, o que esse texto está falando? Esse texto está falando sobre economia, sobre investimento? Bom, eu não sei nada disso. Eu não entendo nada de economia, nada de investimentos, né? Algumas pessoas muito próximas a mim entendem,
Mas não é sobre isso que esse texto fala, né? Jesus está usando essa parábola para falar de outras coisas. E uma das interpretações que eu tenho é justamente falando sobre talentos, sobre habilidades. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. E nós estamos em quarentena, irmãos e irmãs, e a quarentena, ela mata talentos. A quarentena mata talentos, guarda isso, porque isso é uma verdade. Vamos lá. Você tem um talento? Você tem uma habilidade muito específica que você tem? Qual é essa habilidade? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Como está a sua habilidade, o seu talento na quarentena? Você tem colocado ela em prática? Você tem desenvolvido o seu talento, a sua habilidade durante a quarentena? Nós já passamos de 7 meses de quarentena, né? Desde abril até agora, no finalzinho de outubro, quase novembro. Como estão os teus talentos? No começo da quarentena, como eles estavam, e hoje, como eles estão. Bom, irmãos e irmãs, a verdade é que a quarentena, uma coisa muito ruim que ela trouxe foi que ela acomodou muita gente. Inclusive nós, filhos e filhas de Deus. E eu vejo, irmãos e irmãs, que se a gente parar para fazer uma análise da quarentena do ano de 2020, mais especificamente nesses meses de quarentena, parece que nós estamos mais parecidos com o servo que ganhou apenas um talento. E eu digo isso, irmãos e irmãs, porque às vezes, quando a gente tem um talento específico e um talento que ele é mais ligado ao mostrar ou então à comunidade, né? Alguns talentos como tocar, como falar, como discursar, talentos como abraçar. Tem gente que abraça e é um abraço tão gostoso que faz toda a diferença. E esses talentos são mais difíceis de exercer na quarentena, não é mesmo? Eu até digo, né, por experiência minha, né, eu gosto muito de pregar, gosto muito de falar, e eu tenho percebido, irmãos e irmãs, que durante a quarentena, algumas vezes eu não coloquei isso em prática. E isso acontece, irmãos e irmãs, porque a gente se acomoda. Isso acontece, irmãos e irmãs, porque talvez o medo tome conta da gente, assim como tomou desse servo. Esse servo, ele teve medo ali, o talento que ele ganhou, e aí eu quero transformar aqui esse dinheiro, né, que eles chamam de talento aqui, numa habilidade, né? Vamos pensar que esse rapaz, ele recebeu uma habilidade que ele poderia fazer o que ele quisesse com essa habilidade. Por exemplo, não sei, tocar violão. Imagina que ele recebeu a habilidade de tocar violão. E ele tinha 7 meses ali para desenvolver essa habilidade, uma única habilidade. Ele teve um tempo de 7 meses, X anos, para desenvolver essa habilidade. Mas ele ficou com medo de errar, ele ficou com medo de, de desenvolver, ele ficou com medo de quando ele tivesse que prestar algumas contas, não fosse agradável, e por conta disso, ele pegou ali um livrinho de música e tocou a primeira música só. Foi a única coisa que ele fez nesse tempo todo. Ele desperdiçou o talento que foi concedido a ele. Porque ele não fez nada, absolutamente nada com esse talento. Irmãos e irmãs, se nós temos talentos, se o Senhor confiou a nós alguns talentos, seja ele 1, 2, 5, 10, seja quantos forem, se nós não utilizarmos e não desenvolvermos o nosso talento, não vale de nada. Sabe o que é interessante, irmãos e irmãs? O servo que ganhou 5 talentos. E a gente fica pensando, nossa, ele ganhou 5 talentos, o mestre ali, o Senhor devia confiar muito nesse servo, porque ele ganhou 5. Ele ganhou muitos, mais da metade ele ganhou. Olha só que coisa. Por que ele ganhou mais da metade e os outros ganharam menos? Né? Ele poderia ter dividido ali, não igualmente, mas poderia ter dividido melhor. Esse que ganhou 5, ele é o cara. Mas sabe, irmãos e irmãs, ele foi proativo, ele pegou o talento dele, ele pegou o que ele ganhou ali, ele desenvolveu a ponto de dobrar.
a ponto de melhorar. Se ele não tivesse feito nada, se quando o Senhor voltasse e ele falasse, está aqui os seus 5 talentos, Senhor, tudo que você me deu está aqui de volta. Sabe o que ele falaria para esse servo? Servo mau e negligente, porque você podia pelo menos ter colocado no banco, e aí quando eu voltasse ia ter juros. Se o que ganhou 2 talentos devolvesse os mesmos 2 talentos e não tivesse feito nada, ele ouviria, servo mau e negligente, eu te confiei 2 talentos e você não fez nada com isso. A verdade é, irmãos e irmãs, que independente do talento, independente do que nós temos recebido do Senhor, nós temos que receber com alegria, colocar isso em prática e desenvolver esse talento. E a quarentena, irmãos e irmãs, ela é cruel. A quarentena, ela mata os talentos que Deus tem dado sobre o seu povo. Porque nós, irmãos e irmãs, a gente tem essa coisa de que, poxa, eu tô sozinho aqui, não faz sentido eu ficar tocando, não faz sentido eu ficar preparando para falar, não faz sentido isso ou aquilo, e a gente fica com medo e a gente acaba deixando o nosso talento debaixo do colchão. O nosso talento fica escondido. E o Senhor não quer servos maus e negligentes. O Senhor quer servos bons, fiéis, que são fiéis no pouco, que durante a quarentena são fiéis, que durante a quarentena não se deixam abalar pelas circunstâncias. O Senhor quer servos bons que colocam em prática aquilo que o Senhor tem confiado a nós. A palavra de esperança, palavras de vida. O que nós temos desenvolvido? Essa é a grande pergunta que eu tenho no dia de hoje. Como está o seu talento? Ou como estão os seus talentos, irmãos e irmãs? Será que ele está escondidinho ali, guardando para você falar, ah não, é porque eu estava em quarentena e aí agora que acabou a quarentena eu vou voltar? Será que você está esperando isso acontecer? Eu quero te fazer um convite, eu quero te fazer um desafio. Não espere a quarentena acabar para você desenvolver e investir nos talentos que Deus te deu. Coloque força, coloque fôlego, coloque tempo, invista, irmãos e irmãs, naquilo que Deus te confiou. Seja o que for, irmãos e irmãs, o Senhor tem derramado tantos talentos, tantas habilidades sobre o povo dele. Ah, não, mas eu não consigo fazer isso porque, poxa vida, como é que... Irmãos e irmãs, Deus dá criatividade ao ser humano. Pede criatividade. Ora e fala, Deus, eu não sei o que fazer com esse talento, me ajuda porque eu quero desenvolver. Enquanto nós ficarmos neste não dá para fazer isso, não tem como, a quarentena acabou. Irmãos e irmãs, enquanto a gente arrumar desculpa, nada vai acontecer. E quando algo acontecer e a gente devolver ali o nosso violãozinho com uma música só, o Senhor vai falar, e aí? E aí? Eu te dei um talento e você não fez nada? Poxa, treinava pelo menos ali a segunda música. Irmãos e irmãs, essa palavra, mais uma vez, é uma palavra de desafio. E como eu venho falado nos domingos anteriores, colocar a casa em ordem, irmãos e irmãs, é muito mais do que a gente imagina. Colocar a casa em ordem é olhar para os nossos talentos que talvez estejam parados e, se estiverem, colocar movimento nisso, colocar força, colocar fôlego, colocar inspiração nisso. Irmãos e irmãs, essa palavra é para te acordar e para te inspirar a pegar o seu talento que está embaixo da terra, empoeirado, talvez esquecido, e você levantar esse talento e multiplicar, e dobrar, e aumentar cada vez mais esse talento, e se não dobrar, triplicar, irmãos e irmãs. Isso é possível. Isso é possível. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. E eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa pregação e talvez tenha lembrado aí de algum talento adormecido. Eu quero orar por você hoje, porque o Senhor tem grandes coisas para nós, para mim e para você. Vamos orar? Querido Deus,
Obrigado, porque a Tua palavra, ela nos direciona. A Tua palavra, Senhor, nos desafia. E nós queremos melhorar, Senhor, assim como falamos no começo dessa pregação, queremos melhorar, ó Deus. Nós já declaramos que os Teus caminhos são melhores que os nossos e queremos seguir os Teus caminhos, Deus. Pai, de acordo com essa palavra, nós queremos nos lembrar, ó Senhor, dos nossos talentos que estão enterrados, talentos que estão talvez esquecidos, ó Deus. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar mais criatividade, que o Senhor possa nos dar mais confiança, tirar o medo, Deus, que nós temos e que possamos ter talentos, ó Pai, assim como os 2 servos que foram fiéis, ó Deus, e dobraram os seus talentos. Nós queremos ser dessa forma, não queremos, ó Pai, ser servos maus e negligentes, ó Deus. Nós queremos ser aqueles e aquelas que são fiéis no pouco. É isso que nós queremos ser, ó Deus. Por isso, nos inspira, nos ajuda, Deus. Nos dá, ó Pai, força, fôlego. Ó Deus, tira todo medo, tira toda, ó Pai, desculpa de não colocar isso em prática, de não colocar esses talentos em prática, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui me ouvindo, ó Deus, no dia de hoje, que se lembrou desses talentos, ó Pai, e que está sem força, que está sem, ó Deus, vontade, que está com medo. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço por esse filho, por essa filha Tua, Deus. Dá, ó Pai, fôlego novo para essa pessoa. Ó Pai, que ela possa se sentir inspirada pelo Teu Espírito Santo nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a quarentena não mate os talentos, mas sim que sirva para desenvolver, para multiplicar os talentos que nós temos recebido do Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. E nós já te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que é fiel e o Senhor não volta atrás com a Tua palavra. Por isso, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs? E aí, esse talento vai fazer a diferença? Eu tenho certeza que sim. Então, coloca aqui embaixo nos comentários qual o seu talento. Se essa palavra de alguma forma ela te deu um chacoalhão e se ela te fez lembrar de alguma coisa, coloca aqui. Nós queremos saber, nós queremos nos alegrar juntos e juntas, tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor tem muito para a sua vida, meu irmão e minha irmã, beleza? Nós vamos então passar ao final desse culto e como eu falei no começo do culto, nos próximos 2 domingos nós não teremos culto nem no Facebook e nem aqui no YouTube. Nós acompanharemos da Igreja Metodista no Butantã. As redes sociais deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Acompanhem os pastores Jonas e Washington, pastores muito bons também, muito legais, que têm nos acolhido, nos ajudado aí nesse momento de pandemia. E eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a segui-los nas redes sociais também, acompanhá-los, porque são pessoas muito boas e que têm muito a falar para mim e para você. Também quero te lembrar do projeto que nós apoiamos, a Casa do Pai para os Filhos, o projeto do nosso irmão André, que tem levado cesta básica a pessoas em situação de risco, pessoas que no meio da pandemia não têm como conseguir o seu sustento. E eu quero te convidar mais uma vez a, se você puder, irmãos e irmãs, doar para esse projeto que tem ajudado tanta gente. Se você não puder doar, irmãos e irmãs, não tem problema, mas dê uma olhada, divulgue para pessoas que você sabe que têm condição, para pessoas que você imagina que consigam ajudar, porque tem muita gente passando necessidade e tem pouca gente querendo ajudar. Então, faça a diferença, irmãos e irmãs. Esse é um convite meu, pastor Leandro, da nossa igreja de Jardim Bom Figlioli, para você ajudar alguém que precisa. Fechou? Quero lembrar também que se você colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários do vídeo, nós vamos orar por você. Nós queremos saber o que você tem passado. Então coloque aqui, peça oração. Nós temos orado por algumas pessoas que comentam, que colocam ali pedidos de oração. Temos também resposta de oração que acontece, né? Muita gente depois vem e fala, poxa, vocês estavam orando, muito obrigado pela minha família. Deus, Ele responde, irmãos e irmãs, confiem nisso, tá bom? Então coloca aqui embaixo seu pedido de oração, nós vamos orar pela sua família, por você, pelo seu emprego, pelo motivo que vamos então entregar o nosso culto
Coloque diante do Senhor os seus anseios, os seus sonhos, os seus pedidos de oração, as suas alegrias. Coloque diante do Senhor nesse momento. Não perca tempo, irmão e irmã. Coloque o que você tem, o que você é, diante de Deus. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque Tu és um Deus tão próximo, um Deus que se preocupa tanto conosco. Obrigado, ó Deus, porque muitos pedidos de oração foram respondidos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não tem desamparado o Teu povo. Nesse momento, ainda nos lembramos da situação do nosso país, da situação do mundo, Deus, por conta da pandemia, por conta do Covid-19. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, pessoas que estão desoladas, pessoas que estão tristes, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão enlutadas nesse momento, ó Deus, que elas possam ser consoladas pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, nesse momento agir grandemente na vida dessas pessoas. Famílias que choram, ó Deus, hoje, que o Senhor possa ser aquele que seca as lágrimas, aquele que abraça, aquele que dá uma nova perspectiva, Deus. Também nos lembramos dos profissionais da saúde, pessoas na linha de frente, ó Deus, que em nome de Jesus elas possam mesmo, ó Deus, continuar tendo forças, ó Pai, vinda do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos lembramos das nossas igrejas, ó Pai, dos membros, ó Deus, dos pastores e pastoras, ó Pai, que o Senhor possa mesmo abençoar cada um, cada uma, que o Senhor possa, ó Pai, dar tranquilidade, ó Deus, que o Senhor possa dar criatividade, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, cuida da nossa semana, cuida, Deus, de cada casa, ó Pai, aqui representado, de cada um, de cada uma, é o que eu te peço, e já agradeço, certo de que o Senhor tem feito a boa obra no meio dos teus filhos e filhas, certo de que a tua presença não falha, certo de que o teu amor não falha. Por isso, muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com você, meu irmão e minha irmã, na tua casa, com a tua família, com os teus amigos e com todo o povo desta terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, irmãos e irmãs? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.